Muito boa noite, queridos irmãos, queridas ovelhas. Estamos aqui para fechar o mês de janeiro. Normalmente, a última mensagem de cada mês sou eu quem a estou pregando. Às vezes, prego a primeira também, mas o propósito, de fato, é trazer a palavra de reflexão no final do mês, preparando você para o início do outro novo mês e levando uma palavra para o seu coração, já que nesse tempo de crise, de pandemia, ainda, não é? A gente tem dificuldade de poder estarmos todos juntos. Como eu sonho com o momento de poder passar mais tempo junto com os queridos irmãos, minhas queridas ovelhas. De vez em quando o sinal de internet permite e eu consigo ter acesso a alguns queridos irmãos ou ouço a mensagem que me passam gravada em áudio, o coração fica mais apertado, porque vejo os irmãos também manifestando suas saudades, a vontade de estarmos juntos, mas estamos vencendo a crise, estamos vencendo as lutas e estamos vencendo as dificuldades. Então hoje, último domingo do mês e o último dia do mês, dia 31 de janeiro de 2021, como o tempo voou e já vai para um ano de pandemia. Mas como esse tempo também nos distancia, não é mesmo? Pouco temos tido a oportunidade de estarmos juntos. Louvo a Deus pela diretoria da igreja, pela vida do pastor Levi, o vice-presidente, a nossa querida irmã Maria Helena, segunda vice-presidente, nossos secretários, a irmã Nilceia e a irmã Eliane, os nossos tesoureiros e o nosso departamento fiscal da igreja que acompanha passo a passo todas as atividades, aos queridos diáconos que sempre são o suporte para que a igreja não pare. A igreja de Jesus não pode parar sob hipótese nenhuma. Em crise nenhuma e em momento nenhum, a igreja do Senhor Jesus pode parar. Alguns, pelas dificuldades, pelas limitações, eles precisam se distanciar fisicamente, como é o caso nas pandemias, mas nós estamos unidos em oração, estamos unidos em intercessão, estamos unidos em contato, em comunicação, estamos mantendo sempre uma forma de nos relacionarmos. E a igreja do Senhor Jesus precisa de relacionamento. Então eu quero convidar você para acompanhar a palavra de Deus desta noite e nos relacionarmos neste culto, em celebração, em adoração ao Senhor da vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus? Então é momento de prepararmos o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus, que a tua palavra, ao ser aberta e lida, ela possa penetrar profundamente em nossos corações, em nossa alma, em nossa mente, para que a gente possa, ó Deus, através de todo o nosso ser, realizarmos um culto que agrade ao teu ser, ao Senhor de todas as coisas, o Senhor da nossa vida. Muito obrigado por estarmos vivos até agora, por passarmos pela tempestade, tendo a mão do Senhor a conduzir o barco da nossa vida. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. E àqueles que foram alcançados pela perda de seus entes queridos, nós te suplicamos que a tua graça continue cuidando, sustentando e renovando cada um deles, e que não percam a confiança, a esperança e a fé em ti. Ó Deus, recebe o nosso culto e que a tua palavra nos abençoe pela leitura e pela interpretação da mesma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero ler então, para a nossa reflexão, o Salmo de número 36. O Salmo de número 36. Um salmo escrito pelo querido rei Davi, homem de Deus, homem que enfrentava muitas lutas e muitas batalhas, externas e internas. Externas contra os adversários, os amonitas, os filisteus, não é, que tinha, quando Davi ainda não tinha assumido o reinado, tinha lá o grande gigante Golias, que atormentava a vida dos israelitas, desafiando para um duelo, e o vencedor do duelo
teria então o povo, a nação, poderia subjugar a outra, e Deus usa um tão frágil homenzinho chamado Davi, que depois tornou-se o rei de Israel, para ser um instrumento nas mãos de Deus em nome do Senhor, para derrotar aquele gigante temerário e terrível. E foi tão bonito quando a gente lê essa história, porque Davi se apresenta e diz assim: você vem a mim com espada, e eu venho a ti em nome do Senhor. E em nome do Senhor atira uma pedra na testa de um gigante, que tinha um capacete, tinha tudo mais, mas Davi mirou bem o centro da sua testa e acertou uma pedra ali, que derrubou o gigante semi-desacordado, e foi o tempo de Davi desembaiar a espada do próprio gigante e decapitá-lo, e assim vencer aquele confronto. Agora, Davi está empenhado em vencer outros confrontos e outras batalhas em sua vida. Na verdade, a nossa vida é constituída de muitas batalhas. Todos os dias nós temos que vencer uma batalha. E a principal delas é a batalha contra o pecado. Porque se nós não vencermos o pecado na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, nós iremos pecar contra Deus. E iremos nos afastar da presença do Senhor. E é tudo que o diabo quer, que nós venhamos a pecar contra Deus e nos afastarmos da presença do Senhor. Aí seremos presa fácil para ele. Ele vai nos destruir, ele vai nos maltratar. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Foi Jesus quem disse isso. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Então, meus irmãos, nesses momentos da batalha da vida, é importante lembrarmos que, se cedermos neste confronto, o diabo vai nos isolar e vai nos massacrar, investindo contra nós com todas as suas armas ferrenhas para nos matar, nos tirar da presença de Deus. Mas aí o rei Davi, um homem experiente com Deus, que enfrentou as batalhas com os filisteus, venceu, destruiu o grande Golias. Ele agora enfrenta uma grande batalha dentro do povo de Israel. Antes mesmo de assumir o reinado, o rei Saul, mesmo sabendo que Davi era um homem de Deus, e sabia tanto que quando o rei Saul se sentia atormentado, mandava buscar Davi para tocar a sua harpa, dedilhar os seus dedos na sua harpa e cantar um hino de louvor ao Senhor. Ah, se eu estivesse lá para ouvir a voz de Davi, ouvir Davi tocar muito bem a sua harpa e ouvir aquela mensagem maravilhosa de exaltação a Deus, sendo adorado na voz de um eminente cantor. Como a gente tem cantores que quebrantam o nosso coração. Nós temos aí o Sérgio Lopes, que já esteve na nossa igreja, como quebrantou o coração da igreja cantando. Nós temos o Gerson Borges, que os irmãos não conhecem, mas eu conheço desde garoto, e que é um exímio, excelente músico, toca muito bem um violão, compõe hinos que são muito conhecidos, canta, tem uma voz suave, gostosa. O Nani Azevedo, que cantor maravilhoso, que mensagens lindíssimas dos hinos deles, e tantos outros, a Rose Nascimento, a Cassiane, não é? A Cassiane, cantora que tem uma voz linda, maravilhosa. A Rose, quando canta a história de Jó, que coisa linda. Outras cantoras mais recentes que estão aí louvando ao Senhor, que tem vozes maravilhosíssimas. Tem a Fernanda Brum, que já não é tão jovem assim, mas continua cantando muito bem ainda. Então são pessoas que colocam o nosso coração, nos colocam na presença do Deus eterno. Como eu gostaria de estar lá para ouvir Davi cantar aqueles hinos que acalmavam o coração de um rei ímpio, um rei incrédulo, um rei que se distanciou e sempre vivia longe da presença do Senhor. E Davi vem para nós, um homem experiente com Deus, ele vem nos trazer uma informação no Salmo 36. Salmo curto, 12 versículos, que tem 3 divisões nesse texto. Davi apresenta primeiro a malícia dos ímpios,
Os homens que não colocam o seu coração nas mãos de Deus e não vivem para Deus, então se distanciam de Deus. Davi apresenta a outra parte como nosso refúgio está somente em Deus. E a terceira parte é que Deus salva os retos das artimanhas do inimigo. Então o texto diz assim, a palavra de Deus: a prevaricação ou a transgressão do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Coisa triste, não é? O cara, além de praticar a transgressão no íntimo do seu coração, ele o faz dizendo que não há temor de Deus, não se precisa temer ao Senhor. Quanta gente faz tanta coisa ruim, tanta coisa errada, e que diz assim, isso não tem problema nenhum. É a transgressão, a prevaricação que vai se frutificando na vida, no interior das pessoas, que chega um ponto que elas acham que não tem problema nenhum fazer nada de errado, isso é uma brincadeirinha, não faz mal nenhum, não é? E aí vão levando para a rotina do dia a dia, ao ponto de um chegar em pensar que não precisa casar, basta ficar juntos, não há necessidade de assumir um compromisso em cartório. No passado, o inimigo lançou um adágio, infelizmente pegou e muita gente embarcou nessa, que diz assim, que o indivíduo não precisa casar, porque se vive amigado com fé, casado é. Ora, que negócio é esse? Não existe isso, não. Casamento é bênção de Deus, tem que casar com a bênção do Senhor. E quem quer casar com a bênção do Senhor, tem que procurar fazer tudo que é certinho aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade, para que seja confirmado e corroborado a sua união. Mas as pessoas acham que não precisam. Acham que não precisam pedir a direção de Deus para iniciar um namoro, para prosseguir uma nova etapa, um noivado, um casamento. Acham que não precisam pedir a direção de Deus para o emprego, nos estudos que estão fazendo. Acham que não precisam entregar os seus caminhos ao Senhor para sair, para ir e voltar e vir com a bênção e com a proteção do Deus eterno. Meus irmãos, a Bíblia ensina que isso é uma transgressão ao nosso Deus. E Davi diz que a transgressão do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Não há. De fato, não há. Fazem tudo porque querem fazer. Quando a coisa dá errada ou começa a complicar, aí sim, querem correr para Deus, como se Deus fosse obrigado a resolver isso tudo aí, e como se a pessoa não tivesse feito nada de errado. Sabe o que significa isso? Não houve uma confissão, não houve uma entrega de fato nas mãos de Deus, houve apenas um pedido de ajuste, de ajuda, mas uma entrega, um reconhecimento e o pedido de perdão. E na verdade o que faz, o que movimenta o coração de Deus em nossa direção, primeiro é o amor que ele tem com todos os seres humanos criados. Mas ele sabe que todos os seres humanos criados não dão amor, atenção e amor a ele, a Deus. Então ele fica aguardando que a pessoa corra para ele no momento próprio e necessário. Só que esta corrida tem que ser feita com arrependimento no coração e confissão de que fez alguma coisa errada, sem buscar a presença de Deus, pedir socorro, porque Deus estará sempre pronto para ajudar, mas tem condição para receber a ajuda de Deus. Deus precisa ouvir que há arrependimento no meu, no seu e no nosso coração. O texto diz que os olhos do transgressor se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Ele se lisonjeia, ele acha que realmente ele é o bom, eu sou bom. Quanta gente pensa assim, né? Não, eu sou bom, eu sou muito bom, eu não faço nada de errado, eu sei tudo, eu sei fazer de tudo. Quanta gente pensa assim, não é? Está com os seus olhos e o seu coração, na verdade, é cheio de vaidade.
cheio de interesses próprios, pessoais, e na verdade está assentado no seu próprio trono, reinando soberanamente. Só que não tem defesas na sua vida, não tem defensores para guardá-lo e protegê-lo. E aí, quando a iniquidade se mostra detestável, ele não tem como se socorrer e não tem como buscar ajuda. O texto diz: as palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. A transgressão, o desobedecer a Deus, começando por coisas tão simples, levam as pessoas a deixar de entender e de fazer o bem, de fazer o que é correto, de fazer o que agrada a Deus. O bem, o bom, o correto é andar sob a direção de Deus, andar pela palavra de Deus. E aí, o rei Davi vai dizendo que o ímpio tem o seu coração carregado de malícias. Começa com pouca coisa, mas vai produzindo uma malícia atrás da outra, vai crescendo tanto que a sua transgressão não o vê produzindo frutos daninhos, frutos apodrecidos, frutos que fazem mal à sua própria existência. E aí, ele diz que o ímpio malicioso, ele maquina o mal já na sua própria cama, no seu lugar de dormir, ao invés de deitar para descansar e recomeçar um novo dia, pedindo bênçãos, ele vai para a sua cama maquinando mal na sua mente. Põe-se em caminho que não é bom e não aborrece o mal. Poxa vida, hein? Que finalização de uma biografia, desagradável. Maquina o mal na sua cama, anda por um caminho que não é bom e não aborrece o mal. Tem gente que gosta do mal, acha bonito, aplaude o mal, não é? E elogia os defeitos, as coisas erradas, e valoriza aquilo que não é conveniente. A palavra de Deus diz que o homem transgressor, ele não aborrece o mal, mas Deus abomina o mal. Deus odeia o mal. Deus detesta o mal, porque Deus não é Deus do mal. Deus é Deus do bem. Deus é bom. Deus é amor. Deus é bom. O tempo todo diz a frase: Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, e o tempo todo Deus é bom. E aí o salmista começa fazendo essa descrição do caráter do ímpio, ele começa a apresentar Deus como o nosso refúgio. Deus como o nosso refúgio. Antes de entrar na parte que apresenta Deus como nosso refúgio, eu queria te fazer uma pergunta. Será que nesse texto lido, nesses 4 primeiros versículos, o nosso caráter se enquadra em algumas dessas características aqui mostradas? Não há temor na realização do mal, os olhos se envaidecem, se elogiam o tempo todo, não há temor de Deus no seu caminho, as palavras da sua boca, elas produzem malícia, engano. Você já deixou de entender o que é o bem e o que é o mal e parte para a prática do mal achando que não tem problema nenhum, está tudo bem? Você na sua cama, quando vai deitar, alguma vez já pensou em vingança, em fazer o mal? Você já tem andado, desculpe, ou já andou alguma vez em caminho que não é bom? Você já aborreceu o mal alguma vez? Ou você tem deixado essas coisas dominar a sua mente? Pense bem. Agora vamos ver Deus como refúgio. O salmista, o rei Davi, diz: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor,
tu conservas os homens e os animais. Olha como ele mostra o nosso Deus misericordioso para com todos os seres humanos, dando uma oportunidade para todos. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, e a tua justiça é como as grandes montanhas. E os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. E ele continua dizendo: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Olha como ele mostra a grandeza de Deus, apesar da impiedade, do mal se sobrepujar e sobrepor-se à ação humana, mas o Deus que criou o homem, criou os céus e a terra, em sua misericórdia, em sua justiça e em seus juízos e na sua benignidade, a sua bondade tão grande, tão extensa, a Bíblia diz que Deus abre espaço para todos nós. E aí no verso de número 7, ele diz: os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas, das asas da misericórdia, da justiça e da benignidade do Senhor. Feliz é o homem que corre para Deus. Feliz é o homem que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque o resto é Deus quem vai fazer. E o salmista diz que é muito preciosa a bondade do Senhor, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. E aí ele fala da bênção que é estar guardado, protegido, salvos e seguros pelos braços do Senhor. Ele diz assim: eles, os homens que correm para Deus, eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Olha, é beber do melhor de Deus. E na verdade nós bebemos a melhor água que Deus tem para nós, não é? Jesus é a água da vida. Quem bebe dessa água, segundo Jesus, nunca mais terá sede. Foi o que ele falou à mulher samaritana, não é? Se alguém beber da água que ele tem para dar, nunca mais terá sede. A mulher samaritana logo disse: Senhor, me dá dessa água para eu beber. Então é preciso que os homens corram para a direção de Deus. Deixe de estar segurando a rédea da sua vida e ficar procurando soluções para as crises e os problemas que enfrentam, e entregue a sua vida nas mãos do Senhor. E finalizando, ele diz assim: em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Quão precioso é aquele que, para prosseguir na jornada da vida, bebe do manancial que está nas mãos do Senhor. Para isso é preciso que você entregue a sua vida a Jesus. Para isso é preciso que você leia a palavra de Deus. Para isso é preciso que você ore, que você comece o seu dia entregando nas mãos do Senhor, que você ande durante o seu dia seguindo os caminhos do Senhor por meio da sua palavra, e que à noite você agradeça e entregue o descanso da sua vida, do seu corpo, da sua casa nas mãos do Senhor. E Ele coloca os seus anjos ao nosso redor para nos guardar, nos proteger e nos dar livramento. Aliás, é este o ato de Deus para conosco a cada momento: nos guardar, nos proteger, nos conduzir, nos guiar, nos sustentar, nos orientar. Então, nesta noite de reflexão na palavra de Deus, você pode responder a essa pergunta: que seria de mim sem a bênção da presença do Senhor na minha vida? Que seria de mim? Que seria de mim, miserável pecador, sem a companhia sistemática, a todo instante, a todo momento de Deus? Imagina se o Senhor retirasse por um segundo, por um minuto, o ar que você respira. Que seria? Seria a morte implacável. Mas a Bíblia diz que em Jesus
Nós vencemos até mesmo a morte física e vencemos, sobretudo, a morte espiritual, porque Ele já venceu por nós na cruz do Calvário. E nós iremos morar para sempre com Ele. E o Senhor, e o salmista, rei Davi, ele termina este salmo com esta expressão: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Meus queridos irmãos, que maravilha é sabermos, começando esta semana, no primeiro dia da semana, na reflexão da Palavra de Deus, que nós poderemos ter uma semana vitoriosa, triunfante, em paz, mesmo se estivermos no meio da tormenta, porque o Senhor dos Exércitos, o Deus de misericórdia imensurável, o Deus de fidelidade, o Deus de justiça, o Deus de juízo, o Deus de benignidade, está ao nosso redor. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus produza em você confiança tal, tremenda, que você possa, ainda hoje, neste primeiro dia, declarar ao Senhor a sua fragilidade, entregar nas mãos dele a sua vida, a sua casa, a sua família e sair para a batalha, sabendo que em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste exato momento. Querido Deus e Pai, a tua palavra está lida e explicada para os nossos corações. Nos ajuda a nos apropriarmos das promessas dela, experimentadas na vida do rei Davi, que foi o homem vencedor. E que nós sejamos vencedores hoje, durante essa semana, este novo mês que se inicia, durante a jornada deste ano e de toda a nossa vida. Nos ensina a confiarmos na tua misericórdia, a sermos sustentados por tua benignidade e aprendemos a andar na tua presença por meio da tua palavra. Se conosco, ó Deus, oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.